Bom dia! Estamos ao vivo, segunda aulinha de hoje. Segunda aulinha do Dermatoped vai ser sobre repelentes. Gente, esse é um assunto, deixa eu só mexer na câmera aqui. Esse é um assunto a live vai ficar gravada, tá? Para vocês acessarem depois. E esse é um assunto que eu acho muito importante a gente comentar agora nessa época do ano. Por quê, né? Porque estamos na estação mais chuvosa, na época mais chuvosa. A gente mora num país tropical, onde chove muito. E para quem não lembra lá das aulinhas de biologia do colégio, da escola, os insetos eles têm uma maior atividade nas estações chuvosas e com calor. Então a gente está numa estação de calor e de chuva. Então os ovos eclodem, isso facilita a proliferação dos insetos e a gente precisa se proteger. Por que será que a gente precisa se proteger? Eu tô com os papeizinhos aqui de roteiro, tá? Então não liguem se olhar para baixo, tem bastante coisa, a gente vai falar bastante aqui. Por que a gente precisa se proteger dos insetos, gente? É só porque causa um baita desconforto a picada? Não é, né? A gente sabe que quando a gente está passando lá o repelente, a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, que bom que eu vou ficar sem aquela picada chata, coçando. Mas a maior importância está relacionada com a transmissão de doenças inclusive que podem causar a morte, né? Então, malária, dengue, zika, chikungunya. Vários artigos que eu li falam muito sobre a doença de Lyme, que é uma doença que é muito frequente, né, nos Estados Unidos, não tão frequente aqui, apesar de não ser infrequente, ela não é tão frequente. E essa é a maior importância. Então, prevenir contra a picada dos insetos é inclusive um problema de saúde pública, né? Vamos falar da malária, então. Em 2016, a malária estava presente em mais de 90 países, então um risco de vida muito grande para muitas pessoas. Então a gente precisa se proteger, não é só pela picada, que na maioria das vezes as crianças ficam com aquela picada, podem ter aquele prurigo estrófilo, que a gente vai conversar sobre isso outra vez, mas é mais pelo risco mesmo de doenças graves, risco de morte. Lembrando que os mosquitos são vetores. E aí, como que a gente vai fazer então para a gente se prevenir dos insetos? Eu li alguns artigos para conversar com vocês, eu vou me basear mais num artigo do JAAD de 2018. Então o JAAD, para quem não conhece, é um dos jornais, uma das revistas mais importantes para dermatologia, né? O Jornal da Academia Americana de Dermatologia. E ele fala os principais ativos usados em repelentes e fala também um pouquinho das medidas físicas. As medidas físicas são super importantes. Eu acho que eu vou fixar, né? Repelentes. Publicar. Fixar. Maravilha. Então a gente vai falar um pouquinho das medidas físicas que são muito importantes, principalmente na faixa etária dos pacientes que ainda não podemos usar os repelentes, que são as crianças até 3 meses de idade, e elas também são importantes para todo mundo. Então não é só porque você pode usar o repelente que você vai ficar lá se entupindo de repelente. A gente sabe que as medidas físicas, elas acabam ajudando, sendo um fator a mais. A gente pode até diminuir o uso do repelente se a gente conseguir fazer as medidas físicas. Então, quais são as medidas físicas que mais têm evidência científica? Usar roupa, então a roupa idealmente de manga longa, calça, né, comprida, roupas largas, as roupas justas, então roupa de ginástica, elas não protegem contra a picada. Vocês já perceberam que às vezes a gente usa roupa de ginástica e a gente toma uma picada mesmo assim? Então, as roupas longas, mangas longas, calça comprida, roupa larga e principalmente as cores claras. Então as cores escuras elas são mais atrativas para os insetos, principalmente o preto, e a gente deve evitar quando a gente está tentando evitar a picada de inseto. Então, por exemplo, você vai fazer uma trilha, não vai de calça escura, de roupa escura, prefira roupas largas e roupas de cor clara. A gente vai falar um pouquinho sobre os tecidos tratados, porque já existem roupas tratadas com permetrina, né, com piretroides, que são repelentes de inseto. Então, igual a gente tem roupa com proteção UV, a gente tem roupa com proteção contra os insetos. Os cuidados com a casa também são importantes, gente. Então, cuidado com tela na janela,
Cuidado com o jardim, então o jardim, né, o mato, o entulho, acaba juntando mais mosquito, a gente ouve da água parada, né, igual, não só a água parada, então o jardim mesmo, entulho, muito mato, cuidar do jardim, cuidar das telas, cuidar das janelas, colocar as redes também podem ser tratadas com a permetrina, com a piretrina, e os ambientes fechados, né, então se você está sob muito risco, eventualmente ficar num ambiente fechado com ar-condicionado pode ser mais seguro, principalmente aí quando a gente fala da faixa etária dos bebês que não podem utilizar os repelentes de inseto. Como que a gente vai começar a falar então das substâncias em si, dos repelentes, e daí eles têm vários mecanismos de ação. Então um deles que é o mais conhecido, que a gente achava antes que era o único, mas a gente sabe hoje em dia que não é, que é essa vaporização. Então, quando a gente passa ele em contato com a pele, ele vaporiza e faz uma nuvem, né? Uma nuvem protetora. Isso evita que o inseto chegue na pele. Essa nuvem protetora, ela tá na pele. Então, não adianta você passar o repelente e colocar a roupa. Então, a gente evita passar o repelente e colocar a roupa. A gente coloca o repelente sempre nas áreas expostas, nunca nas áreas que estão cobertas por tecido. Mas a gente sabe hoje em dia que tem outros mecanismos de ação também dos repelentes. Então eles conseguem enganar os receptores que são presentes na antena, né, dos insetos. Eles conseguem enganar o sistema olfatório também dos insetos. Então eles dificultam o inseto a localizar o ser humano, porque o inseto ele consegue localizar o ser humano, inclusive por causa de feromônios. E quando a gente dificulta essa identificação olfatória, a gente consegue ter um potencial a mais de repelir os insetos. Lembrando que a maioria dos repelentes de insetos que a gente usa no corpo, que a gente vai falar aqui, eles não são inseticidas. Então, eles não matam os insetos, eles só repelem, né? Eles só são avulsivos aos insetos, certo? Vamos lá, quais são os produtos que a gente vai falar hoje? A gente vai falar principalmente do DET, do IR3535, da piretrina e de alguns extratos naturais. A gente não vai falar tanto dos extratos naturais, por quê? Porque infelizmente eles não são tão comercializados no Brasil da forma que deveriam ser, né? Então não existem produtos feitos para esse uso, né, na pele com esse fim registrados. Então existe um produto que é muito comercializado fora, vários pacientes já vêm usando, eu vou falar, mas acaba que não temos tantas opções. O primeiro que a gente vai falar é o DET, que é o repelente já mais antigo, a gente já usa desde muitas décadas. Ele é sintético e ele é não biodegradável. Talvez até por isso hoje em dia está tendo certa repulsa ao DET, as pessoas estão buscando outras alternativas e outros produtos vêm surgindo, tá? Mesmo assim, ele tem um bom perfil de segurança, tanto na gestação quanto na criança a partir dos 2 anos de idade, tá? Então, as concentrações que eles são utilizados são de 10 a 35%. A gente nunca recomenda mais do que 33% nas crianças e ele é recomendado para o uso a partir dos 2 anos de idade. Quais são os nomes comerciais que a gente poderia falar? Off, Repelex e Altan, tá? Vou falar o nome comercial aqui para vocês porque esse Instagram também é bastante voltado para médicos. Qual é o problema do DET? O problema do DET, ele não tem uma cosmética agradável, ele tem um cheiro muito forte e ele não é biodegradável, então a gente fica pensando a longo prazo o que isso pode gerar, né? Qual impacto isso poderia gerar no ambiente. Apesar disso, ele tem um bom perfil de segurança, são raros os casos de efeitos adversos, inclusive os efeitos adversos que tiveram foram todos relacionados ao mau uso, inclusive efeitos adversos, né, efeitos horríveis. Alguns estudos apontaram morte de pacientes que ingeriram o DET ou aplicaram tantas vezes na pele, muito a mais do que o recomendável, que ele acabou tendo uma absorção sistêmica. Então, cuidado com a mania de aplicar o repelente toda hora, tá? Então, ler a embalagem é essencial, a gente vai falar aqui da durabilidade de cada um, mas leia a embalagem do produto que você está usando e não reaplique mais vezes do que o necessário, porque eventualmente pode ter uma absorção sistêmica e isso pode acarretar riscos. Então, esses riscos do DET foram relacionados ao mau uso, ingestão ou aplicação acima do que era o recomendado. Ele pode ser indicado para grávidas, principalmente a partir do 2º trimestre. E
os cuidados são mais relacionados mesmo então com a ingestão. E quando a gente fala ingestão na criança, a gente fala inclusive de mão, né? Mão e ambiente. Então, cuidado para não ficar passando muito repelente na mãozinha da criança e cuidado também para não aplicar ele no spray. Eu vou falar do spray daqui a pouco. E de repente pulverizar alguma coisa que a criança tá usando, a chupeta, sem querer, o bico da mamadeira. Cuidado com o spray, gente. Ele tem também um efeito desagradável, que não chega a ser nada relacionado à saúde, mas que às vezes irrita, que vocês podem ter percebido, que ele estraga a superfície esmaltada. Então ele pode estragar o esmalte da unha, ele pode estragar óculos, ele pode estragar objeto, capinha de celular. Então isso também a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora que a gente vai usar. É importante sempre lavar as mãos depois. Uma outra coisa super importante é que ele pode reagir com o protetor solar. Então, muitas vezes, quando a gente for usar o repelente, a gente vai ter que usar também um protetor solar. E se ele for aplicado por baixo do filtro solar, o que está errado, o repelente é sempre depois do filtro solar, mas se de repente lá você se esqueceu e aplicou por baixo do protetor solar, ele pode ser 6 vezes mais absorvido pela pele, então aumenta muito as chances de efeitos adversos decorrentes da absorção sistêmica da substância. Então a gente evita mesmo. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, gente. Essa história de usar acima de 2 anos está muito relacionada com a queratinização, né? Com a maturação da queratinização da pele. Então a gente sabe que até 2, 3 anos de vida, a criança ela ainda não tem uma camada córnea bem madura, né? Suficientemente madura e patente. Então, o que isso acontece? Ela é mais permeável. A camada córnea é aquela camada que impermeabiliza a pele. Se a criança não tem isso mais impermeável, ela acaba sendo mais permeável. Então, esse é o problema da gente ficar usando tanta coisa na criança abaixo de 2, 3 anos de idade, porque a gente não sabe até que ponto pode ter uma absorção sistêmica desses ativos e não pode acarretar em outros efeitos adversos, certo? DET, gente, não tem muitos efeitos adversos na pele, tá? Pode acontecer uma erupção cutânea, né? Como se fosse uma dermatite de contato, mas não é frequente. Acredito que dei um fim aqui no DET. Vamos para o próximo agora, que é a picaridina ou a icaridina. Então, a icaridina ou picaridina é um ativo mais novo, quer dizer, ele é mais novo nos Estados Unidos e no Brasil, mas ele já é muito utilizado na Austrália e na Europa, já tem um bom perfil de segurança, ele já é mais natural, então ele é um derivado da pimenta, ele tem uma cosmética um pouco mais agradável e não tem tanto odor, apesar de muitas pessoas espirrarem quando aplicam ele, porque ele é um derivado da pimenta, ele pode sensibilizar, não é tanto por causa do cheiro, é por causa da sensibilização. Marcas que a gente pode encontrar, principalmente Exposes, Granado e o Off Baby. Então vocês viram que do DET eu falei sobre o Off, principalmente o Off Kids, o Off Family, e daí o Off Baby, ele não é de DET, ele é de icaridina ou picaridina, tá? Quando a gente fala de concentração, a gente fala de concentrações principalmente de 10 a 20%, sendo que de 10% é a única concentração liberada a partir dos 3 meses de idade. Então anota aí que esse é o único ativo liberado dos 3 aos 6 meses de idade. Icaridina a 10%. O resto tudo vai ser ou acima de 6 meses, que é o caso da icaridina 20%, ou acima dos 2 anos de idade, tá? Outras marcas, Granado Bebê também, Off Baby também. É muito interessante, lembrei aqui agora. Em outros países a gente tem o repelente em forma também de lenço umedecido, o que facilita muito a dinâmica e evita a ingestão do bebê, né? Imagina só você passar lá no bebezinho de 3 meses, ai que medo de entrar no olho, ai que medo de entrar na boca, então facilitaria muito, né, ter essa apresentação dos repelentes em lenço umedecido. Fica a dica aí para quem faz repelente, os laboratórios que fazem repelente. Inclusive a icaridina tem do laboratório Achei, que é o Effects. Qual que é a grande vantagem desse ativo?
ele confere uma proteção muito longa. Então, ele confere 8, 10, eventualmente até 12 horas de proteção, dependendo da sua concentração. Isso é bom por quê? Porque a gente acabou falando que muitos efeitos adversos vêm do mau uso do produto. Quando a gente tem que aplicar no máximo 2 vezes ao dia o produto, facilita muito e evita o mau uso. Então, é um bom ativo por causa disso. Esqueci de falar, o DET dura até 5 horas, tá? E a icaridina, 8 a 12 horas. Ele é ativo contra pernilongo, contra carrapato, contra pulga. Eles falam bastante nos artigos sobre os carrapatos. Por quê? Porque a doença de Lyme, que eu falei que é muito frequente nos Estados Unidos, ela é transmitida pela picada de um tipo de carrapato. Então, eles têm essa preocupação, né, em proteger os pés, que é principalmente onde o carrapato pica, e repelentes de insetos que peguem, né, os carrapatos. Efeitos adversos, ele tem bem menos, tá? Nunca teve nenhum caso grave, igual eu falei pra vocês, um caso de morte, né? Mais do que um caso de morte por ingestão do DET. A icaridina não tem, os estudos são mais europeus, né? Porque lá ele é utilizado há mais tempo e não tem nenhum tipo de efeito adverso que possa nos assustar. Então, ele acaba tendo um perfil de segurança muito bom. Ele também... O mecanismo de ação também é por essa vaporização que eu falei e também dá uma confundida aí no sistema olfatório dos insetos. Deixa eu ver se faltou alguma coisa da icaridina ou picaridina. Vamos então para o IR3535, tá? Não foi uma ordem cronológica, agora que eu pensei. O DET é o mais antigo, o IR3535 é o do meio, a picaridina é mais recente, tá? O IR3535, que a gente vai falar agora, ele também é um composto sintético, assim como o DET, porém ele é biodegradável, então acaba tendo uma aceitabilidade um pouquinho melhor, né? A gente não fica tão preocupado com os impactos a longo prazo. Ele é derivado então do aminoácido alanina. Inicialmente ele foi uma proposta que era para ser um hidratante que repele os insetos. Então ele não era um repelente puro e simples, igual os outros ativos. Tanto que ele tem bastante formulação em cremes e loções. Ele também é eficaz contra pernilongo, contra carrapato, contra pulga, inclusive contra piolhos, tá? Não sei se não tem fora do Brasil algum tipo de formulação específica para cabelo que seja para evitar os piolhos, porque a gente sabe que em determinada faixa etária os escolares às vezes ficam meses tratando piolho e não melhora. E quais são os exemplos comerciais que a gente pode dar deles? A loção anti-mosquito da Johnson, aquela verdinha bem conhecida, e a Huggies Turma da Mônica também, são de R3535. São liberados a partir dos 6 meses, independente da concentração, e também são liberados para as gestantes e lactantes. Eles também confundem por mecanismos olfatórios, eles são os únicos que não fazem tanto essa vaporização aí que eu falei para vocês, não tem um odor desagradável e a parte ruim, que é bem ruim. Ele só tem uma durabilidade de 2 horas, então você precisa ficar reaplicando com muita frequência. E esse reaplicar com muita frequência acaba expondo um pouquinho mais a criança, então a gente acaba ficando um pouquinho com o pé atrás, tá? Pode ter um pouquinho de irritação na pele, pode ter um pouquinho de irritação ocular e ele também pode danificar os objetos e as superfícies esmaltadas, assim como o DET. Esses foram os compostos sintéticos que a gente conhece mais e que são comercializados no Brasil. Agora a gente vai falar dos compostos naturais. Então, os compostos naturais, eu tenho até medo de falar, gente. Por que eu tenho até medo de falar? Porque quando a gente fala de um repelente aprovado, registrado, a gente não está falando de ir lá, pegar um óleo essencial, comprar na internet e usar. Porque quando a gente fala de um produto formulado para esse fim, a gente está falando de uma composição. Então, eventualmente 20, 10, 30... Eu vi aqui no máximo 40% a concentração dos produtos. Quando a gente compra um óleo essencial, o óleo essencial às vezes ele vem puro. E a gente não sabe o que isso pode causar na nossa pele. Tem vários óleos essenciais que são maravilhosos para tratamento com quem entende do assunto. Não você ir lá e aplicar na pele e achar que você está se protegendo. Então, cuidado com o que a gente fala que é natural, que mesmo sendo natural, pode sim ter efeitos adversos. Então, sempre procure orientação de um profissional com você. De qualquer forma, eu vou falar aqui quais são os compostos naturais. Existe um produto que chama Baby Genix, eu não sei se vocês já ouviram falar. Hoje em dia é mais fácil, depois da pandemia, inclusive, né, que tudo
ficou mais fácil comprar de fora, é mais fácil comprar de fora, ele pode ser comprado pela internet e ele é 100% natural, ele é DT free e ele é só feito com base em óleos naturais, óleos essenciais. Qual que é o porém? A gente também não sabe ainda qual que é a faixa etária recomendada. Então, inicialmente, mesmo ele sendo 100% natural, a gente acaba recomendando acima dos 6 meses, tá? Por quê? Por falta de estudos. Mas se ele é natural, por que só acima dos 6 meses? A icaridina não pode acima dos 3? Pode, mas a icaridina já tem estudos e ele ainda não tem estudos. Então, para a gente conseguir liberar com certa tranquilidade no coração, teria que ter mais estudos, tá? Mas é um bom produto e é 100% natural. A gente fica mais tranquilo quanto a essa parte do impacto ambiental, inclusive. Vamos lá. Quais são os produtos que eu mais encontrei? O óleo de eucalipto-limão ou eucalipto-cidró, que não é aquele eucalipto comum. A árvore dele chama-se Citriodora, mas existe óleo essencial para comprar, se você quiser pôr, por exemplo, num pulverizador no ambiente. A citronela, boa e velha conhecida citronela, e o catnip, que é uma tal de erva dos gatos, que não é frequente no Brasil, é mais frequente na Ásia e na Europa, tá? Os repelentes para cães, não sei se vocês têm pets e pets que comem as coisas, eu tenho no caso, né? Quem me acompanha lá no outro Instagram sabe. A gente tem um spray que chama Educa Pet, que a gente espirra nos lugares onde a gente não quer que o Zeus coma, porque senão ele come tudo. E esse Educapet ou esses outros compostos que geralmente são são extraídos de plantas, como a ruda, a semente do tomate, eles também podem ser usados como repelentes de inseto, tá? E daí a gente usa mais, por exemplo, no ambiente. Então, aquela toceirinha, aquela planta que você viu que tá juntando muito mosquito, espirra nela, um vaso de flor, um vaso ornamental, sem água parada, né, gente? Pelo amor de Deus. Água parada não. Um vaso ornamental, alguma coisa, você pode espirrar. E ele, além de fazer o seu cachorrinho não comer a planta, ele também serve como repelente natural de insetos. Vamos lá então para o eucalipto-limão e para a citronela. Então, o eucalipto-limão, a eficácia dele foi comparada ao DET em baixas concentrações e ele tem uma durabilidade boa, mais ou menos 6 a 12 horas, né? Como eu falei, preferi sempre os produtos prontos, então a concentração máxima permitida é de 40%, então não dá para pegar o óleo essencial puro e passar no corpo, não. A gente pode pegar o óleo essencial e colocar num pulverizador ali no ambiente, em alguma coisa relacionada mais ao ambiente, que o bebê vai ficar muito mais seguro, tá? Ele é recomendado a partir dos 3 anos de idade pelos estudos específicos com essa substância. E o outro composto natural que a gente tem é a citronela. A citronela, não sei se vocês sabem, mas ela é extraída de um tipo lá de uma grama, né, de um arbusto, uma gramínea. Ela inicialmente era usada para perfume na França, agora eu fiquei até curiosa, porque eu acho o cheiro meio estranho, imagina você usar ela como perfume, mas tudo bem. E ela também pode ser usada como óleo de banho, em velas, em loções. Qual que é o grande problema da citronela? Ela não é muito estável em ambientes ao ar livre e ambientes quentes. Olha, eu não sei vocês, gente, mas eu moro em Sorocaba. Aqui é muito quente. E a gente, na época da pandemia do coronavírus, a gente tá mais ao ar livre. Então, assim, ela não vai ter tanta eficácia, tá? Então, seria mais... ela teria uma durabilidade de mais ou menos 2 horas, então você tem que ficar ali o tempo inteiro reacendendo a vela, recolocando no ambiente, tá? Ela acaba não sendo efetiva contra carrapato e pulga, é mais contra insetos voadores mesmo, né? Os mosquitos, os pernilongos. E se ela entrar em contato com a pele, ela pode irritar. Então, a citronela, ela é mesmo ambiental, ela não é para pôr na pele. Certo? Lembrando, então, que esses compostos naturais, a marca chama Baby Genix, que é uma marca que tem um repelente 100% natural, dá para comprar pela internet. Agora, eu quero falar para vocês umas curiosidades que eu achei interessantíssimo e eu acho que podem nos ajudar no dia a dia. A primeira curiosidade é a questão da profilaxia biológica. Então, existem hoje em dia peixes e bactérias não patogênicas que comem a larva dos mosquitos. Então, acaba sendo uma opção para quem não consegue fazer esse controle ambiental e a casa fica cheia de mosquitos sempre. Quem mora mais na selva, né, na roça, no mato, igual eu moro, então é uma boa opção, tá?
Para as roupas, então a gente pode tratar os tecidos com o quê? Com permetrina. Então a permetrina, ela também não é de aplicar na pele, no corpo, mas a gente pode tratar tanto as roupas, quanto as telas, quanto os mosquiteiros que a gente coloca no berço dos bebês, tá? O indicado é que seja um spray de 0,5%, ela dura mais ou menos 5 lavagens e hoje em dia já existem inclusive roupas específicas comercializadas com a permetrina, tá? E quando que eu indicaria isso? De repente você vai fazer um passeio, aí você vai para a Amazônia, você vai fazer uma trilha, você poderia utilizar essas, do mesmo jeito que eu recomendo para ir para a praia, a utilização da roupa UV, da roupa com proteção UV, a roupa com permetrina pode ser uma boa indicação para quem gosta de esportes aí ao ar livre, quem está mais exposto, quem vai para uma região endêmica, eu acho interessante. Tem para vender na Dafit, tem para vender no site de uma das fabricantes que chama Extreme UV, que coincidentemente também é uma fabricante de roupa com proteção UV, tá? Lembrando que dura mais ou menos 5 lavagens, dá uma olhadinha lá no fabricante, pode ser que dure mais ou menos, mas se você for comprar o spray para você mesmo tratar em casa, é vendido no Mercado Livre, lembre-se, você só vai usar a roupa quando ela estiver seca, e ela costuma durar 5 lavagens, então você lava essa roupa separadamente, não lava com as demais. Depois de 5 lavagens, você reaplica o spray de permetrina 0,5%, tá? Qual que é a parte legal disso? Que você pode tratar o seu ambiente também. Então, você pode ter uma tela com permetrina no berço, uma tela com permetrina na janela. E ela tem uma proteção de até 20 centímetros. Então, aquela vaporização que eu falei da pele costuma ser de 4 centímetros. A da permetrina é um pouco mais, até 20 centímetros. Então, de repente, você tá com uma blusa de manga comprida, até as suas mãos e a sua face estão protegidas, porque cobre, né, os 20 centímetros. Ela é eficaz contra os mosquitos, contra carrapatos, contra as pulgas. E ela é inseticida. Então, até agora a gente falou de repelentes, agora a gente entrou no inseticida. Então, ela mata o inseto, né? Ela paralisa o inseto e ela acaba matando o inseto. Então, ela acaba fazendo também um controle ambiental. Lembrando que ela não mata só o inseto, ela pode matar também os peixes. Então, quem tem peixinho de estimação, não é bom utilizar perto ali do aquário. As doses, os estudos assim para segurança de gestante, por exemplo, são meio escassos, tá? Os estudos com altas doses em animais acabaram prejudicando, então evitem usar a permetrina em grande quantidade na gestação, apesar de faltarem estudos, tá? Isso é mais uma segurança mesmo, tá bom? E daí, o que a gente usa então na gestação? Falando em gestação. Para a gestação, a grande maioria dos ativos que a gente tem comercializado aqui no Brasil já estão permitidos, tá? Então, a icaridina pode, o IR35 pode, o DET pode também, tá? A permetrina, sempre com baixas concentrações, nunca na pele, sempre na tela da janela, né? Na tela do mosquiteiro. Para as criancinhas abaixo de 3 meses, então, só para vocês guardarem, a gente não recomenda o uso de repelente de inseto, apenas das medidas ambientais, tá? Então, do controle do ambiente, fazer a jardinagem, fazer dedetização. Lembra sempre de respeitar o tempo da dedetização, né? Então, quando a gente dedetiza, a empresa fala lá, olha, não pode ficar aqui por 1 dia, 2 dias, aí não sei, respeita isso, tá? E a parte das telas e dos mosquiteiros, tá? Uma coisa que os pacientes sempre perguntam é sobre a ordem, tá? Qual é a ordem correta para aplicar os produtos? Primeiro repelente, depois o hidratante, primeiro o filtro solar, qual é a ordem correta? Às vezes a gente vem aqui e fala assim, a ordem correta é hidratante, protetor solar e repelente. Tá certo, gente, mas pessoalmente eu prefiro escolher. Então, se você vai sair de dia, não passa o hidratante agora na criança, tá? É muita coisa, é muita substância, é muito composto. A gente não sabe como que isso aí vai reagir um com o outro, né? O que eu recomendo? Vai pra praia, vai ter exposição solar? Primeiro o protetor solar, sempre, e depois o repelente por último. Sempre nas áreas expostas, tá? Só nas áreas expostas.
repelente sempre nas áreas expostas. Evita as mãos, porque as crianças levam muito as mãos para a boca, mas aplique no rosto. E aí que é o tal do spray. Gente, eu tenho desespero de spray. Spray facilita a vida, mas é muita chance de dar errado. Porque spray, às vezes, sem querer, vai no rosto, vai no olho, ventou ali na praia, foi no olho, foi na boca, e isso aumenta a chance de intoxicação. De repente vai ali na comida, vai na chupeta. O que eu prefiro? O gel, tá bom? O gel é mais seguro, a gente aplica nas regiões onde vão ser expostas, não aplica na mão da criança, pode aplicar no olho, se for aplicar com o spray na sua mão, e na sua mão você passa, pode aplicar no olho não, pode aplicar no rosto, o spray na sua mão, e na sua mão você passa no rosto da criança, nunca põe o spray no rosto da criança, nunca põe o spray assim direto, gente, sempre na mão e depois vai no corpo, tá? Hidratante, aplica à noite. Aí à noite você aplica o hidratante depois do banho, aí aplica o repelente nas regiões expostas. Se o bebezinho for ficar coberto, não precisa aplicar repelente. Pode só fechar a telinha do mosquiteiro, certo? Que mais? Nunca deixar a criança aplicar, tá? Essa é outra coisa importantíssima. Então, é um produto tóxico que não pode ser ingerido, então não é uma coisa que a criança aplica sozinha. Nem que for, ai, que bonitinho, olha como ele é espertinho, ele já aplica sozinho. Não, não é uma coisa que a criança deve manipular sozinha. É sempre o adulto que aplica o repelente na criança. Lavar bem as mãos depois, né, gente? Isso serve pra gente também. Porque a gente também, às vezes, na praia, no passeio, come as coisas com a mão. É importante lavar bem as mãos depois. E eu falei demais, né? Ah, não falei demais não. Só para fechar, dúvidas que sempre aparecem. Repelente de tomada, que é o repelente elétrico. Vitamina B, complexo B e repelentes ultrassônicos. Então, o repelente de tomada é uma boa opção, mas não é recomendado que fique na tomada a noite inteira. Então, você vai ter que fazer uma logística ali do cuidado no lugar. Como que você vai fazer? Você vai pegar e vai colocar o repelente perto de uma janela ou perto de uma porta, umas 2 horas antes de ir dormir, e pode deixar lá essas 2 horas. Na hora que for dormir, tira, nunca perto da cabeceira do bebê. A hora que for dormir, tira, dorme sem à noite e na noite seguinte coloca de novo, tá? Vitamina B. Vitamina do complexo B, tem um monte de gente que usa, tem muito pouca evidência e não é aquele famoso mal não faz, tá? Não sei se vocês já viram eu falando aqui, mas eu falo bastante, que a vitamina B, a vitamina do complexo B, ela é acnogênica, gente. Então, tem muito paciente que tem acne depois de ficar tomando vitamina B assim pro cabelo, pra repelente. Então, não é o famoso mal não faz, tá? Então, não tem estudos que comprovem, eu acabo não indicando. E se você optar por tomar por conta, saiba que você pode ter uma erupção acneiforme. E por último, os ultrassônicos. Os ultrassônicos, gente, não tem estudos, infelizmente. Bem que eu queria falar que eles são maravilhosos, porque bom seria, né? Mas infelizmente eles não têm estudos ainda, nem aqueles de tomada, nem aqueles da pulseira. Eu particularmente tenho em casa. Eu achei que melhorou nos primeiros dias, mas agora eu acho que tá tudo igual. Não sei se é porque piorou mesmo a demanda dos pernilongos em casa, ou se de repente acostumou, ou se foi uma hipervigilância minha, eu achei que tinha melhorado e não tinha melhorado nada. Fato é, hoje em dia tá cheio de mosquito e o negócio tá lá na tomada do mesmo jeito. Outra coisa que a gente pode usar em casa, que acaba diminuindo a quantidade de veneno que a gente usa, é a raquete, né? A raquete eletrônica, ela funciona muito, né? Em casa a gente usa, nunca teve nenhum acidente. É bom que você gasta ali umas calorias, porque você tem que ir atrás do mosquitinho. Mas de qualquer forma, para quem não gosta de ficar espirrando veneno na casa, é uma opção, tá? Não é prático, não, mas funciona. Eu vou responder umas perguntinhas que vieram aqui, só pra gente finalizar. Depois, você pode repetir o fabricante de roupas com permetrina? Sim. Fabricante de roupas com permetrina chama Extreme UV. Ela também faz roupas com proteção UV. E a Dafit, a própria Dafit vende, né? Não é marca própria, se não me engano, mas a Dafit vende roupas com permetrina. Quantas vezes por dia o repelente? Vai depender do composto. Então, o DET, ele dura mais ou menos 5 horas. Então, pode ser que você aplique aí umas
3, 4, até 5 vezes, nunca reaplicar mais do que o indicado na embalagem. E se for a icaridina, ela dura de 8 a 12 horas, então no máximo 2 vezes. O IR3535 dura 2 horas, então reaplicações assim, frenéticas, tá? Cuidado para não reaplicar demais. Tenho 3 filhos, o mais novo parece que chama pernilongo. Chama mesmo, tá? Então, o pernilongo, os mosquitos, os insetos, eles são mais atraídos por determinadas pessoas, tá? Então, eles são mais atraídos por quem tá com roupa escura, para quem tá com roupa colada. Eles são mais atraídos por lesões de pele. Então, os pacientes que têm dermatites, geralmente são os alvos. Eles são mais atraídos pelos homens e eles são mais atraídos pelas crianças. Então, se os seus 3 filhos aí, um deles, se o que é o alvo for menino, criança e tiver dermatite, eu já adivinhei porque que ele é o alvo. Muito bem, respondemos todas as perguntas, falei bastante sobre esse tema com vocês, essa live vai ficar gravada. A live da semana que vem, eu não lembro exatamente o tema, mas eu vou liberar para vocês durante a semana, tá? Espero que tenham gostado do assunto e a gente se vê durante a semana. Eu vou voltar nos stories para falar um pouquinho sobre piolho, que eu fiz uma postagem sobre piolho, tá bom? Um beijo e uma ótima semana para vocês!